Especulação imobiliária, plantio de soja, fazendas de gado, tudo isso interfere na biodiversidade e ameaça de extinção o cerrado brasileiro. Confira na reportagem de Rafael Porfírio. Raquíticas, secas, retorcidas. Essas são as características das árvores do Cerrado. Imensas áreas com aspecto de isolamento. A savana brasileira. No bioma Cerrado vivem mais de 200 espécies de mamíferos, o que representa 5% da fauna de mamíferos do mundo, 180 espécies de répteis e 150 de anfíbios. Riquíssimas e em parte ainda desconhecida. É comum a gente estar acompanhando os levantamentos e ainda aparecer alguma outra espécie nova não identificada ainda pela ciência. Do solo brotam as nascentes que abastecem as 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul: a Amazônica, São Francisco e a Tocantins-Araguaia. Em seus afluentes, mais de 1.200 espécies de peixes. Mesmo não sendo o maior bioma brasileiro, o Cerrado é o mais velho. Especialistas dizem que ele existe há pelo menos 35 milhões de anos. Mais o que a natureza conservou por tanto tempo, o homem vem destruindo numa velocidade assustadora, principalmente nos últimos 50 anos. Um estudo da ONG Conservação Internacional revela que por ano são perdidos cerca de 3 milhões de hectares. É como se a cada minuto desaparecesse 2,5 campos de futebol dessa beleza natural. O Brasil tem 6 biomas. O Cerrado é o mais devastado. Já ocupou 1/4 do Brasil. Dados do Ministério do Meio Ambiente apontam que dos mais de 2 milhões de quilômetros quadrados da vegetação que se vê em pelo menos parte de 11 estados e no Distrito Federal, 48% já foram destruídos. Antes da construção de Brasília, o coração do país ainda era pouco habitado. A decisão do ex-presidente Juscelino Kubitschek de transferir a capital do Rio de Janeiro para cá acelerou o processo de desmatamento, que já vinha acontecendo por causa da agricultura. Primeiro vieram milhares de operários de vários estados, que acabaram ficando aqui. A arquitetura arrojada e a promessa de uma nova vida nos anos dourados atraíram brasileiros de norte a sul. Resultado: crescimento muito além do esperado. A cidade estrutural, a 10 quilômetros de Brasília, retrata bem os problemas causados ao Cerrado com a falta de planejamento urbano. A cidade cresceu tanto que as ocupações irregulares chegaram no limite de uma das maiores reservas ambientais do Cerrado, o Parque Nacional de Brasília. Paulo, andando aqui próximo à cerca do parque, eu percebo que os barracos estavam ali a pouco mais de 8 metros, né? Essa, acho que era uma ocupação que estava mais próxima aqui do parque. Na verdade, tinha barraco que já estava quase na nossa cerca. E a gente fez, junto com o governo do Distrito Federal, o pessoal fez um trabalho aí para tirar, afastar um pouco a ocupação. Nessa primeira etapa foi a 100 metros. Então a gente consegue ver aí agora o que restou aí desse pedaço que estava ocupado, né? Os primeiros moradores vieram para cá para tirar sustento do maior lixão da América Latina. As 70 mil toneladas de lixo despejadas por mês também estão a 100 metros de distância da reserva ecológica. No lixão, porque tem muito resto de comida e tudo, tem muitos cães. E eles vêm aqui para dentro do parque, se agrupam e caçam. Além disso, as sacolinhas plásticas o vento traz para dentro do parque. Tem muita ocorrência de urubu, que se alimentam dos restos de lá, mas pernoitam no parque. Aí eles comem também filhotes, ovos da fauna nativa. Já foi comprovado que o churume do lixão, ele corre para dentro da unidade. Então assim, o churume, até o lixão aqui nosso parar de emitir churume, é um prazo estimado aí pelas pesquisas de 20 anos, até o resíduo se estabilizar. O Cerrado tem 54 milhões de hectares ocupados por pastos e mais de 20 milhões de hectares com plantio. Significa o uso de fertilizantes, porque os solos são pobres, de corretivos,
da acidez, um excesso de fertilizantes e de agrotóxicos, ou como outros preferem, defensivos ou pesticidas, aí pode gerar problemas de poluição da água. Nuvens de fumaça escondem o céu, sempre muito azul. A imagem é um retrato de que o fogo passou por aqui. Essa casca grossa, assim, isola a parte viva da árvore do fogo. Pode até ficar preto aqui, mas a árvore sobrevive, desde que o fogo não seja tão intenso, tão quente, que esquenta demais a parte interna da árvore e causa sua morte. As queimadas e os incêndios durante o período de seca no Cerrado se devem quase que totalmente à mão do homem, que utiliza um fogo para abrir pastagens. Normalmente, a pessoa vai fazer a limpeza de lotes, junta folhas nos seus lotes, aí o jeito mais fácil de eliminar, vamos queimar. Em 2010, último grande incêndio registrado no Distrito Federal, os 42 mil hectares do Parque Nacional por pouco não viraram cinzas. A mata ficou em chamas durante uma semana. Quando a brigada chegou, o fogo já tinha destruído 14 mil hectares. Algumas espécies da vegetação rasteira rebrotaram, só que as árvores mais altas, essas morreram. Ao reconhecer que o desmatamento no Cerrado é 2 vezes maior do que na Amazônia, o governo federal criou o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado. Com o PP Cerrado, o governo pretende nos próximos 10 anos reduzir o desmatamento em 40%, diminuir as queimadas e incêndios florestais, aumentar o volume de recursos disponibilizados em linhas de crédito rural para ações de recuperação de áreas degradadas e aumentar a agilidade nas ações de controle e fiscalização do desmatamento. No Superior Tribunal de Justiça, os ministros têm recebido recursos contestando as atividades do IBAMA e denúncias do Ministério Público no combate ao desmatamento do Cerrado. Recentemente, os ministros da segunda turma mantiveram a multa do IBAMA aplicada a um homem que queimou 600 hectares sem autorização. Em outro caso, o ministro Mauro Campbell aceitou o recurso do Ministério Público contra um empreendedor que construiu imóvel às margens do rio Ivilhema, no Mato Grosso do Sul. Em todos eles, os ministros ressaltaram: o desmatamento deve respeitar o que está previsto no Código Florestal e na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente.